Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Kátia de Gaia, para quem não me conhece. Eu estou aqui no Fator Paranormal, capítulo 99, e desejo compartilhar com vocês um pouco da minha experiência dentro da espiritualidade, dentro da minha paranormalidade. Vocês que vêm acompanhando, eu estou aqui relatando passo a passo da minha participação no reality do SBT Os Paranormais, onde eu fui semifinalista. E eu estou aqui dividindo e compartilhando a minha terceira fase. E hoje eu vou contar para vocês um pouco da segunda prova, que é uma prova assertiva. Para quem não assistiu, deve assistir, porque vale muito a pena ir como um endosso para todo aquele que trabalha com a espiritualidade, para todo aquele que pesquisa, para todo aquele que é curioso a respeito desse tema. Ali tem muito arsenal. Por quê? Quando vocês assistem o programa, ele já não é mais um material bruto, é um material editado. Então, muitas coisas aconteceram ao longo do caminho conosco, sentimos coisas, falamos coisas que muitas vezes não foi para o ar, porque não era do interesse deles divulgar isto, porque às vezes o que nós víamos para nós é mais importante, para você pode ser importante, mas para as provas, para quem estava ali julgando, né, as provas, avaliando, não tinha essa natureza, né, de tanta importância. Por isso, eu decidi contar, sob o meu ponto de vista, cada uma destas provas e o que eu senti, né? Porque mais do que tudo, eu sei o que eu senti. Meus colegas, o que eles sentiram, mas o que eu senti, eu vou passar. Então, nós vamos para uma prova que nós nos dirigimos ao campo de Marte, a um hangar, e neste hangar haviam 5 pessoas, 5 homens, que pilotam helicópteros. Nesse hangar existiam helicópteros. E nós tínhamos que adivinhar, nós tínhamos que saber quem era de fato o piloto ali, identificá-lo. Engraçado que nesta prova, eu vou falar por mim, né? Porque eu estou descrevendo a minha experiência. Era muito difícil porque cada homem tinha a sua peculiaridade, a sua aparência tal. E eu pude comprovar o quanto realmente a gente deixa de olhar para as coisas como elas são. E foi uma prova que realmente me ensinou bastante sobre esta questão. As cartas, ao colocá-las, eu coloquei cartas para cada um desses homens que ali estavam, que eram 5, e as cartas, elas identificaram de uma forma muito clara para mim quem era o piloto. Só que aí eu fui buscar também um contato físico com cada um. E o mais incrível é que as minhas cartas, ao identificar o piloto, né, que dizia ali que era a carta da cegonha, que é uma carta que fala de voo, que fala dessa condução de ar, e também o sol, que responde de maneira muito positiva, não era condizente com a aparência de um piloto. Então, eu realmente fiquei ali entre a cruz e a espada, um conflito interno muito grande entre a razão e a intuição. E se eu tivesse me conduzido pela minha intuição, pelo meu coração, por tudo aquilo que realmente a paranormalidade é, a visão clara do que é, eu teria identificado, porque este rapaz ele não fazia o contato visual, ele era mais tímido, ele era mais recatado, de repente ele não queria demonstrar a atitude dele, né? Até mesmo pela humildade de ser quem é e por ser tão jovem, eu realmente passei pelo engodo do ego, porque eu me coloquei julgando como uma pessoa tão jovem podia ser um piloto, ter um brevet de horas ali para pilotar. E eu me deixei levar pelas condições da razão, do ego, do julgamento.
E quando nós trabalhamos com a nossa espiritualidade, com a nossa intuição, nós temos que seguir a linha do coração, o sentir, ver além das aparências, olhar com outros olhos de amor, mais amor para tudo o que existe. E quando você está pilhado, quando você está envolvido, quando é uma questão assim de risco, a gente às vezes deixa falar a voz da razão e nós deixamos de lado aquilo que poderia, sem dúvida, nos dar muito mais acesso, muito mais condições de acertos. E no meu depoimento eu fiquei bem indignada comigo, óbvio, né, por este erro, e precisamos aprender no nosso dia a dia, que este foi o meu aprendizado, a não julgar pela aparência, a ir além das possibilidades, ir sempre além de um olhar. E o meu olhar, quando eu fui para este rapaz, eu não parei para pensar que uma pessoa podia ser, sim, precoce, uma pessoa dedicada, uma pessoa que poderia, sem dúvida nenhuma, fazer a diferença com tão pouca idade. E hoje a gente vê aí quantas crianças prodígios, quantas pessoas precoces fazendo verdadeiras experiências interessantes. Não foi desta vez, não acertei. Isto pesou muito depois, né, na minha eliminação lá adiante. Mas enfim, houve uma certa condição positiva, porque eu passei a fase ainda, mas eu preferia ter ido além, ter ido muito mais, né? Para você que deseja conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu coloco aqui o www.soldegaia.com.br para você conhecer um pouco mais do meu trabalho. E eu agradeço muito a sua presença. Me deixe sempre entrar para te contar um pouco mais do meu trabalho, um pouco mais dessas experiências. Eu sou muito grata por você deixar. Então, gratidão e até o próximo capítulo, que o próximo capítulo é a prova do crime. Tá bom? Até lá!